olha só esse assunto agora, gente. Eles podem vir de formatos de cigarro, caneta, pendrive. Menina, são vários exemplos que a gente vai estar conversando aqui. E funcionam, né, por meio de uma bateria. Apesar dos formatos mais modernos, né, esses dispositivos eletrônicos para fumar contêm também, na maioria das vezes, substâncias tóxicas e também nicotina. Com esse alerta que a gente vai fazer agora, do INCA, inclusive, a gente fica apreensivo, porque quando a gente fala nessa questão dos riscos desses dispositivos, a gente fica muito assustado. Ah, esse cigarro não vai fazer mal. Esse é cigarro eletrônico. Ah, tem menos fumaça. É tanta conversa que surge. E para a gente tirar essas dúvidas e trazer esse alerta, que até o INCA também está alertando, a gente vai conversar com um coordenador aí da comissão científica, Dr. Paulo Correia, que vai estar aqui com a gente. E ele que trabalha diretamente com isso. E quando a gente respeita muito e muito a parte científica. Que bom ter você aqui antes de chegue o Natal, porque eu vou já desejar logo de cara um Feliz Natal, um ano novo cheio de coisas boas e muitos estudos para a gente ter mais saúde, viu, doutor Paulo? Bom dia, Zé. Bom dia, TCM. Um prazer estar de volta aqui com vocês. As conversas sempre agradáveis e relevantes que a gente tem a oportunidade de fazer juntos. Prazer estar aqui. Doutor Paulo, essa onda aí desse cigarro eletrônico, infelizmente, pegou. As coisas ruins parece que pegam mais rápido, né, do que os bons hábitos, que dão mais trabalho. E a gente, por onde está passando agora, está vendo aí essa moçada com cigarro eletrônico, que não deixa de fazer mal para a saúde, né? Exato. Uma primeira intervenção, né, Zé? A adolescência é uma local onde geralmente esses comportamentos acabam se inserindo, por causa de uma peculiaridade do funcionamento do jovem. Não é? O jovem, ele normalmente subestima os riscos, ele superestima a capacidade dele de controlar a adicção. A nicotina é uma droga extremamente adictiva e ele tem uma tendência de experimentação das coisas. O grande problema, assim, o primeiro ponto que você chamou a atenção em relação, na introdução, na cabeça da matéria, é a questão que esses dispositivos muitas vezes parecem com pendrives ou dispositivos eletrônicos, outros tecnológicos. Então, às vezes fica difícil para os pais reconhecerem isso. É uma grande preocupação para todos nós, no controle do tabagismo, os dispositivos eletrônicos de fumar, porque eles entregam doses extremamente elevadas, Zé e telespectadores, de nicotina para os seus usuários. Quando os cigarros eletrônicos começaram ainda no início dos anos 2000, entre 2003 e 2007, eles usavam uma nicotina alcalina, e essa nicotina alcalina, que a gente chama de free-base nicotine, ela dá muita aspereza na garganta se você aumentar a concentração de nicotina. Então, isso ficava desagradável para o usuário. Nos Estados Unidos, em 2015, uma marca que se chama Juul, ela lançou um cigarro eletrônico que virou o padrão do mercado. Esse cigarro, eles têm a patente de uma forma de colocar a nicotina que é com sais ácidos de nicotina. Eles associaram a nicotina ao ácido benzoico. Então, eles, ao fazerem isso, eles conseguem aumentar muito a quantidade de nicotina que é oferecida sem provocar aquela sensação de aspereza na garganta. Assim que existem vários estudos que mostraram que um pod, que é um frasquinho daqueles de nicotina que ele acopla no dispositivo, contém o equivalente a 3 maços de cigarro em termos de nicotina. E não é só nicotina. Então, uma coisa importante para quem nos assiste é assim, existe muito em rede social, Instagram, Facebook, YouTube, etc., muita desinformação. É muito comum a gente encontrar assim, não tem substâncias químicas, é só vapor de água, e tem gente até que separa, o cigarro tem fumaça e o cigarro eletrônico tem vapor. Não, gente, não é só vapor de água, tem mais de 80 substâncias químicas diferentes que já foram descritas, tanto no e-liquid, né? Quando o usuário vai usar o cigarro eletrônico de terceira geração, ele tem que fazer, digamos assim, a preparação. Ele tem um lugar onde ele tem que colocar o líquido, então ele coloca o líquido naquele lugar, aperta um botão para poder fazer o vapor da nicotina. No cigarro de quarta geração, no Juul e nos similares, basta ele colocar na boca e aspirar que vem a nicotina, que é aerosolizada, né, através de várias substâncias químicas que estão lá.
Essas substâncias químicas que provocam o aerossol, o vapor, entre aspas, a gente não deve usar o termo vapor, né? Não é só vapor de água, são a glicerina vegetal e o propileno glicol. Essas duas substâncias têm uma agência reguladora nos Estados Unidos que fez um estudo muito interessante, que publicou há algum tempo, mostrando que não tinha estudos humanos sobre a segurança da inalação do propileno glicol. Existiam poucos estudos em animais e a maioria deles antigos. O mais novo era de 1989. Então vejam que a indústria do tabaco ela quer viciar, né? A gente não usa esse termo no meio, quer tornar a nicotina adictiva, né? E ela não pensa na segurança do usuário. Tanto é que a gente teve um monte de doenças, aquele surto de doença respiratória aguda grave associada à inalação de cigarros eletrônicos, que se chama EVALI. A EVALI, gente, ficou um pouco eclipsada por causa da Covid, mas basicamente o paciente se apresenta de uma forma muito semelhante. E durante a epidemia, muitas vezes para nós médicos era difícil separar se a pessoa estava com Covid ou se a pessoa realmente estava usando cigarro eletrônico e teve essa forma grave, provoca uma insuficiência respiratória bastante grave. Pois é, e sem se falar que o Instituto Nacional aí do Câncer, o INCA, já está alertando também para a questão do câncer, que pode vir à tona aí para essa geração que tem tanta coisa pela frente e já está colocando em risco a sua saúde agora, né? E muitas coisas pelo modismo também. Vem uma onda de modismo sem pé e sem cabeça, a pessoa começa a utilizar o cigarro. A gente fica até assustado porque a gente vê com baixa idade mesmo. Adolescentes de 12, 13 anos, quer dizer, a gente não está falando aqui de adolescentes de 18 anos ou jovens adultos de 23, não. São crianças ainda que deveriam estar sendo atendidos por pediatras. Exatamente. E assim, uma coisa que é importante, muitas vezes o jovem, ao começar a utilizar muitas vezes existe algum tipo de contexto, né, em que ele está se rebelando contra o mundo e tal. Então, assim, a indústria tabagística, os grandes tubarões, as grandes indústrias de tabaco, que eram as produtoras de cigarro eletrônico, elas compraram todas essas companhias novas. Então, assim, e a manipulação, para quem não sabe, tem tem livro que chama The Cigarette Papers e tem filmes, inclusive, construídos em torno disso, a história da grande manipulação que a indústria tabagística fez. Não é? Nos anos 50, quando se descobriu que o cigarro provocava câncer de pulmão, essas indústrias de tabaco elas se associaram para fazer uma campanha de relações públicas e negar publicamente que o cigarro provocava doença. Para o público, eles falavam que eles estavam fazendo um comitê de pesquisadores independentes e tudo mais para estudar se haveriam ou não riscos, né? E, na realidade, o que eles começaram a fazer foi estudar efetivamente todos os aspectos relacionados à utilização da nicotina e produziram, inclusive conseguiram descobrir em 1963, 25 anos antes que a comunidade científica internacional, que o Surgeon General falou que nicotina é droga e provoca dependência, eles já sabiam e já manipulavam, começaram a manipular os teores de nicotina. Então, para o jovem que está nos vendo, né, a indústria sabe que nicotina é extremamente adictiva e eles arrumaram uma forma que não fede, não é igual aquele cigarro convencional que queima, que tem monóxido de carbono e que fede. Uma forma aparentemente, né, gente, limpa, mas que não é nada limpa. Para fazer o aerossol, eles precisam de glicerina vegetal e propileno glicol. O propileno glicol, ao ser inalado, ele gera uma outra substância que é o formaldeído. O formaldeído é uma substância classificada por uma agência internacional importante, a IARC, como cancerígeno do grupo 1 para adultos, né, para humanos. Então, o que acontece, gente? Não adianta, né, tem muita desinformação em rede social, não adianta ter menos substâncias químicas, porque a relação com substâncias do grupo 1 do IARC são assim, ou é tudo ou nada. Para você não ter risco de câncer aumentado, você não pode se expor a nada. Mesmo que a quantidade seja muito menor do que no cigarro convencional, se tem algum formaldeído ali, você tem risco de câncer. Tem outras substâncias nos cigarros eletrônicos também, por exemplo, tem muito níquel, tem vários metais.
O níquel é outra substância que está associada, por exemplo, com câncer de pulmão, com câncer de seios paranasais. Então, assim, o meio do cigarro eletrônico, o cigarro convencional é um meio poluído. O cigarro eletrônico também é um meio poluído, mas ele é um meio poluído maquiado. Além dessas substâncias que tem, para os pais que nos veem, os dispositivos de terceira geração, eles têm baterias que são customizáveis. Você pode comprar bateria de 3,2 volts, de 4 volts ou de 4,8 volts. O que os jovens fazem? Quando eles compram as baterias mais potentes e os e-líquidos com mais glicerina vegetal, eles conseguem produzir mais aerossol. Depois dá uma olhada, gente, no YouTube, tem campeonatos que as pessoas competem por quem faz a maior nuvem de aerossol, a maior nuvem de fumaça, entendeu? Então, com mais glicerina vegetal e com voltagem maior, você consegue fazer mais nuvem. E quando você aumenta a voltagem, você produz mais formaldeído, mais acetona, mais acetaldeído. Acetaldeído é uma substância que vem junto com a nicotina no cigarro convencional. E o acetaldeído ajuda a aumentar a dependência da nicotina. Então vejam que o cigarro eletrônico é propagandeado como sendo de vapor de água e assim, inocente. Não é. Tem pelo menos 80 substâncias químicas. Ele já foi incriminado em várias situações. A extensão dos danos para a saúde nós só saberemos depois de muitos e muitos anos. Mas, né, os usuários, enquanto isso, estão sendo enganados. Um outro aspecto que seria importante a gente discutir, Zéza, não sei se tem pergunta, é se cigarro eletrônico deve ser usado para parar de fumar. Não, gente, ninguém para de fumar fumando. E ninguém para de fumar vaporizando, né? Então, assim, cigarro eletrônico não é para parar de fumar. E outra coisa que os caras da indústria falam assim, não, é que cigarro eletrônico não tem problema, que o jovem não vai começar a fumar o cigarro tradicional. Não, nós temos estudos repetidos que mostraram que quadruplica a chance de iniciação do cigarro convencional. E o perfil do usuário jovem que a gente tem no Brasil hoje é de poliuso de tabaco. Então ele fuma cigarro eletrônico, dali a pouco ele está fumando cigarro convencional, ele fuma cigarro de palha, ele fuma narguilé. E não é à toa que você falou no início da reportagem, tem aqui uns cigarros eletrônicos que são feitos para parecer o aerossol do narguilé, chama vape pens. Também os dispositivos eletrônicos de fumar para os pais, eles têm líquidos que têm maconha ou canabidiol, por exemplo. Então, o cigarro eletrônico também pode ser usado para fumar outras coisas além de nicotina. Então, assim, é uma grande porta de entrada para substâncias que tenham efeito, inclusive, no desenvolvimento do cérebro do jovem. Quando um jovem, gente, se expõe à nicotina ou qualquer outra substância que provoca dependência química, você desenvolve sinapses cerebrais de dependência química. Então, esse paciente, ele terá mais dificuldade de parar de fumar porque ele tem mais sinapses desenvolvidas. E isso é especialmente crítico para os adolescentes que estão em idades mais precoces. Então, a gente tem um fenômeno chamado fenômeno da poda, que quando a gente passa em torno de 11, 12, 13 anos, você tem o seu cérebro se rearranja para se ficar mais eficiente. Se na hora que esse cérebro está se rearranjando, você fornece droga para esse cérebro, ele desenvolve circuitos neuronais novos de adicção. Então vai ser muito mais difícil fazer aquela pessoa parar de fumar. Deixa eu só parar você um pouquinho, que a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente já volta ainda conversando. E lembrando que tem a mensagem também do Ministério da Saúde que alerta em relação a essa questão dos cigarros eletrônicos. Vamos para o intervalo, rapidinho já volto. Oito horas e 58 minutos, já vou aqui retornando rapidamente com o doutor Paulo Corrêa, que a gente foi para o intervalo, né, doutor Paulo? E a gente fica muito em alerta em relação a essa questão dos cigarros eletrônicos. Vou trazer aí as imagens, inclusive do alerta também do Ministério da Saúde, que está atento a isso. É uma moda, né, que vem com muita história. Não se deixe enganar pelas novidades. Não sei se está dando para você ver aí, o Ministério da Saúde, inclusive, já está fazendo uma campanha com um número, né, o Disque Saúde 136,
para alertar os pais, em especial, inclusive perguntaram se o senhor tinha Instagram para conversar melhor sobre esse tema, que tem que ser alertado e muito. E a gente fica preocupado porque vem como uma campanha muito forte, tem que vir mesmo, né? O dispositivo eletrônico, como você viu aí no cartaz, vem como se realmente, com toda clareza, não é uma coisa boa. Não significa que fumar vai fazer bem para a sua saúde. Pelo contrário, é uma bomba eletrônica. Uma bomba eletrônica que vem maquiada também, Zéza, com um aspecto que a gente não tinha na epidemia do tabagismo convencional, que é o uso dos influencers, dos influenciadores digitais. A Sociedade Brasileira de Pneumologia tem um canal no Instagram, procura a gente lá, por favor, @SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, o que as indústrias estão fazendo? Isso é feito pela British American Tobacco, pela Philip Morris Internacionais. A agência Reuters fez uma denúncia recentemente mostrando isso. Essas grandes indústrias de tabaco, elas contratam, então, agências que contratam, então, modelos que parecem muito jovens, e aí esses modelos jovens entram nos canais de redes sociais, e aí elas começam a fazer apologia do uso, começam a colocar aquilo como questão de estilo, de ser radical, de ser atualizada, de ser um gadget, de ser tecnológico, de ser um charme, de ser um complemento para o vestuário, e essa pessoa então vai disseminando informações a respeito disso. Essa reportagem que a Reuters fez, a gente pode depois mandar para os usuários do PCM o link. Ela fala, inclusive, né, que a indústria, por causa da denúncia que a Reuters fez, a indústria, uma das indústrias, das duas grandes, ela acabou retirando essa campanha de mercado, mas isso foi feito em mais de 10 países por essa empresa. Então tem que ter muito cuidado, gente, que rede social é igual à internet de uma forma geral. Tem muita informação ruim, tem muita informação tendenciosa, então assim, não acreditem em tudo quanto é informação que você vê em canal de Instagram, de YouTube. Tem muita gente sendo paga, né? Tem até um documentário que chama You Don't Know Nicotine. Esse documentário é feito por um cineasta muito inteligente americano, que ele faz uma apologia da nicotina, e é uma outra faceta que a gente tem que denunciar. Hoje em dia, o que a indústria do tabaco está fazendo? Ela está dissociando a nicotina do tabaco. Ela fala assim, que o problema da nicotina no cigarro convencional é que ela vinha no cigarro convencional, mas agora a nicotina que eu tô entregando para o usuário, entre aspas, ela é uma nicotina que é só vapor, que não tem problema nenhum. E vocês viram que existem já pelo menos 80 substâncias químicas encontradas, e os efeitos sobre a saúde, cada vez mais a gente vai sabendo, inclusive de doença cardiovascular. A gente pode comentar mais a respeito. Obrigada pela sua vida. Eu vou pedir para a Luciana marcar novamente outra entrevista. Nosso tempo é bem apertadinho, mas a gente fica muito feliz com a sua participação. Seu conhecimento é muito importante para a gente, conhecimento sério, científico. A internet, infelizmente, tem os dois lados, como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem gente que se apropria total do lado ruim, mas tente buscar o melhor caminho e com informações corretas, científicas. E lembre que sua saúde é o seu maior patrimônio. Muito obrigada, viu? Retorne mais vezes. Prazer estar com você de novo, Zé. Um Feliz Natal a você e a seus telespectadores, e espero estar de volta muito breve com vocês. Um grande abraço, boas festas a todos e a todas. Obrigada, igualmente. Se cuida aí também. Parabéns pelo trabalho.